Esta semana Pedro Mexia sente-se vampiro como Fernando Ulrich. Ricardo Araújo Pereira confessa-se fiscalmente omisso e João Miguel Tavares declara-se velocíssimo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana com um protagonista improvável, o novo secretário de Estado, que tinha uma linha em falta no currículo oficial, a da passagem pela sociedade que geria o BPN. Havemos de falar disso mais adiante, da controvérsia em torno da nomeação de Franklin Alves para o Governo. Antes, e muito a propósito, de resto, o Ricardo Araújo Pereira propõe-se vir a ser esta semana Ministro da Fraude. Isso de querer tutelar a fraude não pode também torná-lo suspeito e inscrevê-lo no rol de suspeitos, Ricardo Araújo Pereira? Se pode, mas pelos vistos não há problema. Então? Não, há sempre um prémio, pelo menos não há castigo nenhum. Isso é aquilo que esta a reportagem da SIC... Para contrariar o Dostoiévski, crime sem castigo. Exatamente, é um crime sem castigo. Até agora é isso que tem acontecido, mas também ainda temos tempo, não é? Há quanto tempo é que se sabe que o BPN era uma fraude? Quero aproveitar a boleia da investigação da SIC ao longo desta semana. Acho sobre o caso BPN. Sim, muito instrutiva aquela reportagem. Sobretudo a quantidade de vezes que fiscalistas e outros especialistas em falcatruas económico-financeiras dizem... Já há especialistas nessa matéria? E bons. E dizem eles, como é que isto foi possível? Como é que foi possível um buraco tão grande num país tão pequeno passar despercebido? Aprendeu como é que se faz ao ver o programa? Até agora aprendi como é que se paga só. Eu sei como é que se paga aquilo mensalmente. Sei como é que se está a fazer. Em suaves prestações. Não são assim tão suaves. Pois. Não são assim tão suaves. Por exemplo, o nosso... Não sei quanto tempo de programa é que já temos, mas todo o trabalho que estamos a fazer até agora... Vamos chamar de trabalho a isto. O trabalho que estamos a fazer até agora é para pagar o BPN. Até à meia hora vai ser para juros da dívida. Os últimos 5, 10 minutos vão ser para nós. Vão ser para amilhar. Até agora é só para banqueiros e tal. Eu queria só dizer, a propósito disto, primeiro, que até agora, além de não haver culpados, nem castigos, nem etc., não parece que as condições que geram perplexidade em todos os fiscalistas, as condições que permitiram que um caso como o BPN se gerasse, não parece que tenham sido... extirpadas. Sim, não parece. Portanto, poderá haver um outro caso semelhante? Pode. E aliás, eu gostava que além de não haver casos semelhantes, eu gostava que este acabasse. Porque esta semana injetaram-se mais 1.000 milhões de euros em ativos tóxicos do BPN. Portanto, este ainda estrebucha. Ainda não está morto. E quando Vítor Gaspar disse não há dinheiro, qual destas 3 palavras é que não percebem? E acho que é a terceira. Porque, pelos vistos, se calhar são as 3. Eu não percebo as 3. Cada vez que há uma injeção... Precisamente é um colega de governo. Sim. Cada vez que há uma injeção de milhares de milhões... eu não percebo essa frase. Concorda com João Semedo quando ele diz que a melhor maneira de administrar um banco a melhor maneira de assaltar um banco é administrá-lo? Foi esta a frase? Concordo. E não me acontece regularmente concordar com o João Semedo, mas neste caso acho que ele tem inteira razão. A reportagem tem sido bastante clara quanto a isso. Embora isso seja uma semicitação do Brecht. É? Em que ele diz que pior que um assaltante de bancos é um banqueiro. Atenção, a erudição ajuda muito. Não, mas é bonito. Fica bem ao líder do Bloco de Esquerda citar Brecht. Sim, claro, é apropriado. Mas de facto, e a questão não é só o ter acontecido, porque falcatruas haverá sempre, embora a dimensão que esta atingiu possa ser dificilmente explicável. O problema é a impunidade, quer dizer, isso é que é incompreensível para todas as pessoas, como é que só ainda se chegou a Livre Costa, uma data de arguidos e um processo que todas as pessoas estão a perceber que há de acabar nas calendas. Provavelmente quando acabar já prescreveu aquelas coisas habituais. Agora, isto é tudo menos um caso habitual. Poderá o Bernardo Madoff estar a lamentar nesta altura não ser português? Certeza, todos os dias. Certamente. Todos os dias. Agora, todos os bandidos do mundo. Mas quero aqui sublinhar, sobretudo, que há um aspecto que aquela reportagem mostra, que é porque o caso de Cavaco Silva é, de facto, um caso de uma enorme gravidade. O famoso caso das mais-valias que Cavaco Silva retirou do Banco BPN. Porque não há ali nada de ilegal
mas como isto voltou a demonstrar, é absolutamente imoral. E Cavaco Silva, eu sei que ele anda muito depauperado, mas agarrava outra vez em mais... A palavra tem, A palavra às vezes, ele dificuldades. Está sempre à beira do desastre. Tu fazes essa palavra. propósito. Pois é. Ele agarrava... Com tanta sinonímia. Ele agarrava no seu pequeno milheiro e ia entregar os tais 140 mil euros, ou quanto é que foi, entregava, sei lá, à caridade. Porque ele ter ficado com Mas não há aquelas mais-valias... caridadezinha. Não há caridadezinha. caridadezinha. Ele ter ficado com aquelas mais-valias do Banco BPN é, de facto... Portanto, mais valia dar o dinheiro. Mais valia. Mais-valia. Porque é uma vergonha mesmo. O facto deste caso não ter ainda desfecho judicial parece-lhe preocupante, Pedro Mexia. Bem, essa parte não é novidade. Os casos que não têm desfechos judiciais são praticamente todos. Raramente nós falamos neste programa de casos com desfechos judiciais. Estamos sempre a falar de casos prescritos, de casos adiados, de casos Macário Correia, de casos em recurso. então. Não, mas ele já disse que se recandidata a Faro. Não tem. Portanto, bom, agora, a repercussão financeira, porque de facto as pessoas podem dizer, pode-se falar da falcatrua, pode achar que as pessoas fazem isto habitualmente, só que neste momento, e quando nós vemos, por exemplo, na maneira como foi apresentada a reportagem da SIC, isso era, e noutros sítios também, é muito flagrante, que é dizerem qual é o nosso buraco? Quanto é que estamos a pagar pelo BPN? Olha, que engraçado, isto chegava. E isso, claro, provoca nas pessoas uma irritaçãozinha. Uma irritaçãozinha que vai muito além da simples ideia de lá estão eles a fazer as falcatruas do costume. Mas também devo dizer que me congratulo na posição do Ricardo e de outras pessoas com finalmente alguém a criticar uma nacionalização. Porque foi uma nacionalização claramente desastrosa, mais uma, num longo historial que a nossa história tem, como também há muitas privatizações desastrosas, naturalmente, mas prova que as nacionalizações e as privatizações não são virtuosas ou maléficas na sua essência. Nós estamos cá para pagar, não é? Sempre. Portanto, Claro. aquilo há de ser o problema, o foco da infecção há de ser debelada com as nossas suaves ou menos suaves prestações mensais. Temos esta semana o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Fraude. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser Ministro da União. Parece-lhe que já estamos em condições de fazer a avaliação do Estado da União, João Miguel Tavares. Da União do PS. Da União do da PS. União do PS. Essa, aparentemente, sim. Quer dizer, neste caso, convém fazer aqui só um disclaimer, porque nós estamos a gravar isto a uma sexta-feira, antes de António Costa vir dar uma entrevista a este canal. Mas, À TV 24. Por tudo o que são os indícios do processo, aparentemente a amizade continua a reinar no Largo do Rato e no domingo, portanto este domingo, quando se reunir a Comissão Nacional, parece que vai haver apertos de mão e palmadinhas nas costas. Agora, com o que eu queria... Já percebeu qual é que é a forma encontrada para a tal união que António Costa reclama? Se é bacalhau, abraço nas costas ou palmadinha, ou abraço... Não, e eu acho que o que vai acontecer isto é uma falsa união que vai durar porque percebeu-se que o timing não era certo para António Costa. António Costa encontrou-se sozinho, sem os apoios suficientes. Não é só o timing, é aritmética. O timing, exatamente. E sem os apoios suficientes... São 3 distritais, segundo dizem os jornais. 3. Os distritais é que apoiariam António Costa e as outras todas estão com António José Seguro, que já estão toda a gente concentrada nas autárquicas. Isso parece indiscutível. Agora, eu não vejo maneira de algum deles sair realmente bem disto. Porque António José Seguro é apontado como o vencedor deste embate. No sentido em que António Costa não vai a eleições. Mas se nós pensarmos um bocadinho, isto também é estranhíssimo. Então nós temos o líder eleito, secretário-geral do PS, a receber no Largo do Rato uma espécie de corte de António Costa para em conjunto discutirem a estratégia do Partido Socialista. Isto também é normal. É normal António José Seguro também colocar-se nessa posição. Portanto, eu acho que António Costa, daqui até domingo, o que vai tentar é, ao máximo, não mostrar a sua amizade para António José Seguro, mas mostrar o seu peso no Partido Socialista. E, portanto, vai ser divertido de ver. Este ultimato dado por António Costa é para levar a sério, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu não sei bem.
lá está. A democracia portuguesa funciona muito desta forma, não é? Os portugueses votam numa shortlist. É como aqueles prémios literários. Primeiro há um júri especializado que nos faz uma triagem e nos apresenta uma shortlist de candidatos. O problema é que o júri não é especializado. Pois, não é? É especializado em algumas coisas. É especializado em algumas coisas que não são exatamente as que nos interessam. Portanto, a sensação que dá é que, de facto, o país que vota no PS preferia votar em António Costa do que em António José Seguro. Mas o PS prefere António José Seguro a António Costa e é esse que nos apresentam. Mas repara que isso é verdade em quase todos os partidos. Nas sondagens que tem havido nos jornais, sobretudo as da Pitagórica, eu gosto imenso de ter a palavra Pitagórica, em praticamente nenhum partido, o político mais popular é o seu líder. No caso do PSD é Rui Rio, popular para líder. No caso do PSD é Rui Rio, no caso do PS é António Costa, no caso do Bloco, já não sei quem é, mas não é João Semedo e Catarina Martins. Ana Drago? Ana Drago. Também é azar. Eles disparam 2 vezes e mesmo assim não acertam. Acaba por ser azar. Mas não há aí também, quer dizer, há um aspecto irracional disso, porque se as bases dos partidos o que querem é poder e, portanto, conseguir o maior número de lugares e de votos quando houver eleições, parece que há um aspecto irracional no facto de escolherem alguém que depois não conseguirá a maior quantidade de votos a partir daquilo que as sondagens dizem. É o timing. Sim, no caso do PS e do PSD acaba por conseguir, porque és tu. Próxima vez que passar o carrossel, claro. Não há aí grande... Agora, isto teve um mérito, esta bambuchata da união do PS, teve um mérito que foi isto que o João Miguel disse, que é eles estão à procura de... Bambuchata com O. Sim. Quando fomos à procura no dicionário, quando fomos ao nosso Moraes... Exatamente. Aos vossos morais. Mas esta ideia que se está a criar de que o que eles pretendem é acordar aqui uma estratégia, dá a ideia que o PS tem várias estratégias à disposição e quer escolher uma, quando a verdade é que não tem nenhuma. António Costa ainda terá margem de manobra depois disto tudo para, num golpe de teatro, dizer vou mesmo a eleições, desafio António José Seguro? Só se a matemática mudar entre o momento em que estamos a falar e o momento em que eu fizer essa declaração. Se a matemática não mudar... Seria surpreendente. A matemática não costuma mudar. Não é essa a sua característica. Só lhe fica mal. Como estudante de matemática durante muitos anos, acho que só lhe fica mal. Não acontece muito. Agora, eu acho que é claramente uma vitória de Seguro, porque é claramente uma vitória de Seguro, pelo menos no momento em que nós estamos a falar, a não ser que haja novidades, porque o que acontece foi Seguro está lá porque está tolerado por António Costa, que quando quiser chega lá e o partido rende-se. Esta era uma narrativa, como se diz agora. Ora, isso não é verdade. E esta indecisão de António... Ele está a negociar com António Costa. Decisão de António não está a negociar nada. Está a negociar o que é que ele está a negociar? Está a negociar meter lá uma ou duas pessoas na direção... Ou não é isso. Ele sempre disse que isto não são lugares, estamos a discutir a estratégia do partido. Qual é a rever a forma como o PS encara o seu próprio passado. O passado, sem dúvida, isso sabemos isso. Mas qual é a diferença entre a diferença substancial, já falámos disto aqui a semana passada, qual é a diferença substancial entre Seguro e Costa para o futuro? Têm políticas muito diferentes? É preciso fazer uma... Não, eu acho que haveria políticas diferentes, de facto. Aliás, tu viste isso agora com o facto de António Costa, e com toda a razão, ao meu ver, na história da Comissão para a Reforma do Estado, ele opôs-se frontalmente, quer dizer, indiretamente, digamos assim, ao facto do PS não ter estado presente e ter levantado a mão. Quer dizer, isso são questões fundamentais. Fundamentais mesmo, não é? Não, fundamental é a posição sobre a reforma do Estado, não sobre a Comissão da Reforma do Estado. E aí duvido que a posição seja diferente. Vamos ver o que é que dá a reunião socialista deste domingo. Temos assim o Ministro da União, João Miguel Tavares, e o Pedro Mexia é, desta vez, Ministro da Sociedade Civil, para falar, tanto quanto entendido, das eleições à Câmara do Porto. Sim, das eleições à Câmara do Porto, porque, enfim, tem havido uma série de pessoas que têm... Vais apoiar Rui Moreira? Não vou porque não voto no Porto. Se votasse no Porto, claro que votava em Rui Moreira. Mas, apesar das suas simpatias clubísticas, toda a gente tem defeitos.
Não, mas isso, atenção, tu não conheces No bem Porto Rui esse Moreira. defeito, aliás, é comum. Não conheces a obra de Rui Moreira. Não, mas conheço a obra de Luís Filipe Menezes. Está bem. Conheço a obra de Luís Filipe Menezes. Já percebi. E não aprecio Sim, claro. É por exclusão. o socratismo laranja, não aprecio. Claro. Quer dizer, o Luís Filipe Menezes tem dois pequenos problemas, que é, volta a candidatar-se no momento em que é muito discutível se a lei diz ou devia dizer em questão na limitação de mandatos, e depois fez uma obra meritória em termos de realizações, mas hiper-despesista em Gaia, que não é aquilo que se quer. E mas eu congratulo-me, sobretudo, por haver um candidato da sociedade civil. Tem havido muitas pessoas, sobretudo à esquerda, houve no caso de Lisboa com Helena Roseta, de haver da sociedade civil se mexer, dos cidadãos fazerem listas, mas nunca até agora com ambições verdadeiramente ganhadoras. Não quer dizer que Rui Moreira vai ganhar, não é provável que ganhe, mas conseguiu encontrar ali uma espécie de sociedade civil elitista. É muito engraçado, porque são as elites do Porto que estão ali. O Luís Filipe Menezes diz que também tem gente de sangue azul a apoiá-lo. Que é uma coisa estranhíssima, porque a competição costuma ser por quem é que está ao lado do povo. Não, mas ele queria Neste dizer caso, sangue azul e branco. Sangue azul e branco. mas ele quer dizer que também tinha elites, que é uma coisa que há nunca vista. Porque geralmente os políticos estão-se a debater sobre quem é que tem o povo. E eles aqui, Rui Moreira e Luís Filipe Menezes, estão em embates sobre quem é que tem as elites do Porto. Paulo Portas já declarou Que é simpatia pela candidatura de Rui Moreira. Quer dizer que isto é uma espécie de candidatura oficiosa do CDS? Sim, acho que sim. Quer dizer, não sei se é uma candidatura oficial, é uma candidatura que tem precisamente isso, o apoio das estruturas locais, que sempre foram apoiantes de Rio e... Exato. Mas não é só CDS, foram... não é? É CDS e juntem os apoiantes de Rui Rio, cujo silêncio é claríssimo. Claro que se pode dizer. Um silêncio muito eloquente. Claro que se pode dizer, o resultado disto é a vitória do PS, é provável, porque vai dividir o voto à direita. Isso é provável que aconteça. O Rui Moreira candidata-se contra Luís Filipe Menezes? Pode-se formular assim? Sim. Não, aliás, não ele próprio formula. Não, como contra... Não, ele formula. O Rui Moreira disse numa... O que quer dizer contra? Quer dizer, eu acho que esta candidatura não é boa. Se nesse sentido é contra, sim, claro. Rui Moreira afirmou à Rádio Renascença: nós partimos de uma boa base e a boa base era Rui Rio, como é evidente, e temos que algum caudilhismo leva a que tudo o que ganhamos seja rapidamente lapidado. Se tu não achas que isto é contra Luís Filipe Menezes. Mas Luís Filipe Menezes pôs a jeito, quer dizer, porque ele há 15 dias, na apresentação da sua candidatura, pôs a dizer, além dos exemplos todos modestos, como transformar a VCI e a circunvalação em Alamedas, aquelas coisas modestas, que quer levar uma vez por tarde as criancinhas à ópera e quer ensinar as crianças do Porto hebraico e depois, e chinês também, hebraico, chinês, e queria promover uma grande homenagem a Manuel de Oliveira com a presença dos maiores realizadores mundiais como Clint Eastwood e Woody Allen. E nós hoje em dia ouvimos isto e isso é muito 1993. Nós estamos em 2013. Este discurso é um discurso completamente desadequado. É encantador achar que vai ganhar votos promovendo uma homenagem a Manuel de Oliveira. Eu acho muito bem que se homenageie Manuel de Oliveira, mas não me parece que como estratégia eleitoral isso seja uma estratégia ganhadora. Que demagogo. O facto de, com Rui Moreira candidato, termos uma candidatura oriunda do espaço televisivo ou futebolístico. Sim. Parece-lhe de sublinhar? Sim, parece. Quer dizer, vamos lá ver. Qualquer cidadão... Tu gostas muito de Rui Moreira, não é? Temos Chiara. Não, mas isso é outra coisa. Atenção, já lá vamos. Qualquer cidadão tem o direito de se candidatar a um cargo público. Agora, de facto, que há uma grande incidência de comentadores desportivos nas candidaturas autárquicas. Fernando Seara em Lisboa, Rui Moreira no Porto. Entre candidatos a candidatos e candidatos que a lei não vai permitir que sejam candidatos, temos Guilherme Aguiar, Rui Moreira... Guilherme Aguiar já não vai ser. Já está, exato. Era um candidato só a Assembleia Municipal. Aliás, há um blogger. Os blogs estão a dar alguma coisa à vida política. Eu não percebo de que é que Manuel Serrão e Dias Ferreira estão à espera para se candidatarem a uma autarquia. E, aliás, eu gostava de ver também, enfim, que isto fosse alargado, por exemplo, não só comentadores desportivos em cargos autárquicos, mas, por exemplo, o Pacheco Pereira a treinar o Moreirense. De repente, talvez possa ser interessante também. Agora, o Rui Moreira... Seria uma chicotada psicológica. E António Costa, quem é que ia treinar? Mas não sei. Mas vamos lá ver. A propósito do futebol, isto é uma conversa à parte das rivalidades futebolísticas e, aliás, os portuenses, honra seja feita aos portuenses que têm sabido sempre separar
isso. É verdade. A prova é que Rui Rio, que é um Rui Rio. candidato absolutamente independente relativamente a futebols e tal, é eleito sucessivamente. Independência assintosa ainda. Exatamente, deve ser uma independência meio azeda. É verdade. Agora, o Rui Moreira, esta coisa, eu não concordo com quase nada do que disse o Pedro Mexia. Primeiro, não concordo com o facto de ser aquele espírito da candidatura cidadã. Tenho muitas dúvidas nisso, eu acho que é uma candidatura cidadã. Só há cidadãos de certas classes? Não é isso. É uma candidatura cidadã porque não tem outro remédio. Porque eu acho que o Rui Moreira tentou todos os partidos até... Não lhe interessa nada ser candidato do CDS. Até hoje o Rui Moreira andou a bater a todas as portas para ver se conseguia ser candidato em qualquer partido. Não lhe interessava nada alguém que não é filiado ter o apoio oficial de um partido. Interessa-lhe muito mais ter uma espécie de lista de notáveis interpartidária. Interessa-lhe muito mais. Isso é verdade, mas isso não invalida que até hoje Rui Moreira tenha andado a bater a todas as portas, desde o PS até ao CDS, para ver por qual deles é que se podia candidatar. Depois, também não concordo com o que tu disseste sobre provavelmente não vai ganhar. Eu acho que tem muitas hipóteses de ganhar, porque Rui Moreira tem tudo, é uma espécie de campeão da banalidade. Rui Moreira é Isto não tem nada a ver com futebol, atenção. Não tem. Queria alertar os telespectadores para eu retive uma vez. Por oposição aos dois colossos mentais que ele defronta. Não é isso que eu estou a dizer. Que queres dizer. Estamos a falar de Rui Moreira, não estou a falar dos outros. O que eu estou a dizer é que Rui Moreira tem hipóteses, porque é um campeão da banalidade. Eu retive, dentro de todo o pensamento de Rui Moreira, uma vez. Há um enviesamento futebolístico no que estás a dizer. O pensamento de Rui Moreira. Eu posso citar o pensamento de Rui Moreira, depois tu me dirás. Foi quando aparece o canal de cabo, a Bola TV, aparece a Bola TV e a Bola TV vai perguntar ao Rui Moreira o que é que acha disto da Bola TV. E Rui Moreira disse, e cito: creio que o surgimento da Bola TV representa uma oportunidade para os espectadores assistirem a novos conteúdos. Eu fiquei tão fascinado com a hipótese, com esta capacidade de encher minutos, tempo de antena com, de facto, é um canal, parece que é um canal. Quais são as possibilidades retóricas de dares uma resposta interessante a essa pergunta? Mas Rui Moreira, atenção, o Rui Moreira faz isso sobre tudo. As crónicas de Rui Moreira são... Bom, este jogo teve duas partes distintas. Distintas é muito bom. Sempre. A ver, vamos o que o futuro nos reserva. Só é assim, Rui Moreira é isto. Então vamos falar de coisas com mais conteúdo. São entregues as pastas ministeriais, mas continuamos a norte, onde esta semana a Seleção Nacional teve um jogo de preparação, e que jogo, onde Cristiano Ronaldo teve de ouvir gritar pelo nome que mais o perturba, o de Messi. Messi, é assim que se diz, gritado por 3 vezes. Ora, a Guimarães TV descobriu o cidadão que lançou o grito provocatório, o cidadão João Garcia, que ficou zangado por Cristiano Ronaldo não ter ligado às miúdas. Quando eu estou a ver, chamo-lhe os nomes todos e onde foi o dia mau para mim, que disse naquela... E ele, quando saiu do carro, as pessoas chamaram lá o tal casal que estava com os filhos, os dois casais com os filhos, e chamaram a miudita, até gostava muito dele, e ele sai e não liga nenhum às miúdas. Olhou, mas nem um sorriso, nem nada, nenhum aceno de mão, nem nada. Seguiu, foi quando essas minhas palavras foram Messi. Pronto, foi como levou a dizer isso, mais nada. Eu enervei-me, depois fiquei muito nervoso por dar essas bocas que não havia ter dado. Acho que depois, no fundo, arrependi-me, pronto. Arrependi-me. Mas um dia mais tarde sou capaz de chamar outra vez. Hoje já estou arrependido por aquilo que disse. Estou arrependido, pronto, acho que não havia ter dito aquilo. Pronto, não havia ter dito aquilo, pronto. Mas um dia mais tarde, não sei, porque eu mudou de opinião. Um dia que ele esteja a jogar pela seleção e eu vejo aquele que não está a dar o rendimento que ele tem para dar mais, que ele tem tudo para dar mais, um dia que não der, sou capaz de chamar outros nomes. Fiquei chateado por causa da minha esposa, porque a minha esposa é muito calma e ela não porque ela trabalha numa escola e hoje vai ter, é capaz de ouvir-se aquelas bocas e tal na televisão e ela vai dizer, foi meu marido. Muito é bom dizer assim, aquele estúpido, aquele fulano fez isso, fez aquilo, é um burro. E ela, pronto, é capaz de engolir. Se ela fosse como eu, desabafava logo. É um burro? Não, é a maneira dele ser. Mas a minha esposa vai aguentar com isso. E aí é por ela que eu tenho pena. E ela aguenta, coitada. A senhora Garcia, daqui a nossa homenagem à senhora Garcia. O Ricardo Araújo Pereira reconhece
direito à indignação deste cidadão vimaranense? Há indignação, ao arrependimento, à reincidência, ao re-arrependimento. Reconheço o direito a tudo isto. É complexidade humana toda ali. Este senhor também é da sociedade civil, atenção. E tem hipótese, e também tem Será que vai hipótese. ser candidato? Isto pode ser o início de uma Falta-lhe- fulgurante carreira política. Sim, falta-lhe a máquina partidária, como a Rui Moreira, mas o pensamento está lá. Tenho a certeza que há ali um aspecto que deve ter tocado especialmente o João Miguel Tavares. Que é a esposa, a referência à A esposa. referência à esposa. João Garcia é um alpinista do amor. Eu acho tão bonito isto. Ele primeiro Ronaldo, mas depois, coitada da minha esposa. Este amor pela família que move-me sempre. Vamos chamar burro, diz ele. Mas há ali um loop encantador, que é essa coisa do sim, estou arrependido, mas se calhar fazia outra vez, mas se calhar fazia outra vez. É uma espécie- Mas é verdade. Essa profunda honestidade, porque nós somos assim. A seleção portuguesa. Parece, sabes o quê? Existencialmente profundo. É um hamster argumentativo. Está ali naquela rodinha tac, 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 Olha. e não sai. Não sabe, meu amigo. Mas é verdade, mas o que ele diz é totalmente Ele diz verdade. é totalmente verdade. A seleção acabou por perder com o Equador por 3-2. Será que ainda vai haver quem ponha as culpas e responsabilize o Sr. Garcia? Pá, o Sr. Garcia estimulou Cristiano Ronaldo a marcar... Desorientou o Cristiano Ronaldo. Estimulou Cristiano Ronaldo a marcar um dos golos mais bonitos que eu vi da carreira dele. Aquele gol pela seleção. O de João Pereira absolutamente também foi extraordinário. bastante Não foi oportuno. mal. Também não foi mal. Foi concedida a oportunidade. Foi concedido a oportunidade. E a formulação dele é uma formulação inédita. Dizer que o Ronaldo não ligou às miúdas é uma... É verdade. Não é. Acho que nunca o tinham acusado de Nunca tal. o tinham cuidado disso. É bom lembrar que isto se passou em Guimarães, que é uma terra onde os adeptos são, por natureza, bastante vibrantes. Exato. É verdade. Lembram-se de casos recentes, Nós Nós certamente. estivemos lá. Com os seus próprios... Com o seu próprio clube. Os adeptos de Exatamente. Guimarães são conhecidos porque há muitas rivalidades, não é? Braga não gosta de Guimarães, Porto não gosta de Lisboa, Guimarães não gosta de ninguém. Nem dos seus próprios jogadores. né? Nós estivemos lá e agora estás a ser mal agradecido. Fomos também tratados. Mas isto é alguma. Isto é uma idiosincrasia, não é um defeito necessariamente. Bem, deixemos então o futebol. Daqui a pouco a polémica em torno da nomeação de Franklin Alves para o governo. Por agora, o João Miguel Tavares sente-se velocíssimo. Para onde é que vai com essa velocidade toda? Se calhar já é velocidade a mais, não é? Já não vou para lado nenhum. E atenção, eu senti-me velocíssimo quando te enviei por mail este tema, mas entretanto houve uma travagem a fundo e agora já não sei o que é que me sinto. O chamado TGV, que agora é LPT, não é? Sobretudo. Acho que são letras mais baratas. São letras bastante mais baratas, segundo coisa, mas sobretudo eu tinha uma grande ideia para o governo, que era agarrarem, quando há haver uma lista de assuntos sensíveis e de repente caía uma pergunta sobre TGV, então o senhor assessor do Ministério das Finanças telefonava a um senhor assessor do Ministério da Economia e discutiam entre eles antes de falar. Isso seria... É uma ideia super original, mas tristemente não praticada. Mas a intervenção do Secretário de Estado dos Transportes não foi má. Foi, mas a questão a aqui é a primeira primeira resposta de Vítor Gaspar é intervenção, muito sim. dúbia. É uma pergunta da TVI, é muito dúbia. Mas atenção, o lado dúbio continua, porque a linha Poceirão, a famosa linha Poceirão-Caia, ainda não se percebeu bem se é a mesma, se é uma nova, em que pé é que aquilo fica. E eu ouvi um especialista, até a falar à TV, que dizia com imensa graça qualquer coisa do género. Ouçam, primeiro assentem-se os carris e depois logo se vê o que é que se mete lá em cima. Se é de mercadorias, se é passageiros, Como é um bom modus princípio. operandi Ele não diz, me parece o mal. carril é sempre o mesmo, dizia ao senhor. O carril é sempre o mesmo. É isso que eu não percebo. Não é sempre o mesmo, depende da bitola. Depende da bitola, mas o carril parece que está assente que o carril é de bitola europeia. É bitola europeia. Podíamos fazer um bitola especial de ferrovia um dia destes. Sobretudo porque a gente não percebe nada deste assunto e gostávamos de perceber, mas é que não nos ajudam. Eu queria imenso perceber de TGVs, porque O TGV foi pensado pela cabeça do governo anterior e pela cabeça do atual. Daí a Não, bitola, do não é? governo Por isso que anterior. fala em Não é só Já do tempo de bitola, Durão muito Barroso. É antigo. Já vem E a questão do de governo saber Durão Barroso. Então é uma tritola. uma tritola e a questão uma tritola é uma tritola e a questão de saber se o comboio é de alta velocidade ou de velocidade alta. A discussão que existe. Eu não percebo a questão do calma, não é nada TGV, este comboio é só para mercadorias. Mas o que é que o carril rejeita o comboio se tiverem lá pessoas? É isso? Não, mas faz toda a diferença. Eu sei, mas o carril não é o mesmo. Não, O carril não é o mesmo. É ponto para Lisboa. Não é ponto isso. para Lisboa Faz faz todo- muita não, faz diferença. O carril não é o mesmo para qualquer espera. comboio. Faz toda a diferença saber se Esperem é que o Pedro Mexias estudou sobre isto. Faz toda a diferença saber se é urgente na situação financeira
uma linha de transporte para passageiros ou uma linha de transporte de mercadorias de bitola europeia e que, portanto, facilite as nossas... Certo, mas a questão é, se tu fores até o Pesseirão, isso é evidente. Mas se tu fores até o Pesseirão devidamente embalado, conseguimos enviar-te até Paris. Mas o que eu... Exato. Aliás, eu acho que por Fernando Eu Henrique... estou na tritola, desculpa. Eu acho que Fernando Henrique... Pedro Mexia é uma bela encomenda. Tritola. Eu tenho a certeza que Fernando Henrique encafuava pessoas num comboio de mercadorias e levava Aliás, porque há tradição, não é? Sim, Há uma velha tradição europeia. Vamos lá falar do Fernando Henrique. Vamos passar já. Vamos a isso. Mas é que eu não percebo. Podemos dizer mais palhaçadas. Percebo a questão da prioridade e tal. Mas o carril em si, estou a falar do carril em si, Soutor, não permite que qualquer comboio... O carril permite. Permite. Por isso é que as pessoas dizem, então e se nós formos até o Pesseirão apanhar o comboio? Então não pode haver lá um comboiozinho que leve pessoas em vez de mercadoria? Pronto, já chega a velocidade. Vamos mais devagarinho. O João Miguel Tavares está então velocíssimo e o Pedro Mexia sente-se vampiro. E agora é que vamos falar do Sr. Henrique, não é? Sim. Vampiro porquê? Sim, enfim, o assunto é antigo, mas a declaração é recente. Desenvolvimentos e ele teimou em não matar o assunto, como podia ter feito. Pela terceira Fernando vez. Henrique na Comissão, no Parlamento, disse se algumas das coisas que têm sido ditas sobre mim, se fossem a sério, eu tinha que ser internado, disse ele. Que é uma sugestão sempre... Nunca sei fazer sugestões desse género. Mas, sobretudo, disse que... Abrir a porta a esta possibilidade. Não é? Ele disse que os banqueiros estavam a ser tratados como vampiros. Ora bem, isto que ele diz é verdade. É verdade que há um clima de grande hostilidade, não só aos banqueiros, como, em geral, aos ricos. E é normal, é um momento de crise, é um momento em que nós sabemos que muitos desses ricos geriram os seus negócios de uma forma desastrosa ou fraudulenta com custos para o contribuinte, e, portanto, é normal que o ambiente não seja bom. Quando o ambiente não é bom, mesmo quando o ambiente é bom, mas quando o ambiente não é bom, é aconselhável que as pessoas tenham cautela nas declarações. Se nós formos ver, nós já falámos disto várias vezes, a maioria das coisas que nós falamos neste programa e em programas semelhantes não tem a ver com decisões, tem a ver com declarações, com frases, com gafes, com a maneira de apresentar as questões. E hoje em dia o mundo comunicacional depende muito disso. E é evidente que quando um rico, vamos utilizar assim para abreviar, quando um rico dá um exemplo que mete sem-abrigo, mete um sem-abrigo, os sem-abrigos, como ele diz, é prova que não corra bem. É prova que não corra bem. E ele tem que ter a noção, como todas as pessoas... Queres encafuar as metáforas dos ricos ali na... Não quero encafuar... Quero que no golfe. Não, quero que as pessoas... Não, mas atenção, percebam até parece que eu estou a defender agora. Que as pessoas percebam o contexto social em que eu já disse que um dos defeitos colaterais desta crise, negativos para mim pessoalmente, foi eu ter caído nos braços da democracia cristã. Não nos braços, mas enfim, nos arredores. E a doutrina social da Igreja sempre ensinou que as pessoas que têm mais do que as outras têm responsabilidades sociais. Não só, então, né? E tem que ter um comportamento e tem que ter uma atitude perante o bem comum, especialmente cautelosa. E eu sou muito adepto disso. Mas Fernando Henrique também diz que foi a Igreja que lhe ensinou. Sim, e bem. E provavelmente ajuda. E bem. E, portanto, eu acho que é verdade que quando nós vemos pessoas a esquecerem-se, vamos já falar disso, de declarações de impostos de milhões, quando nós vemos fraudes, quando nós vemos etc., as pessoas têm que se policiar. As pessoas têm que se policiar. Porque frases que podem parecer desumanas são frases que vão ter efeitos políticos. E eu não percebo que um banqueiro seja ingênuo. Um banqueiro não pode ser ingênuo. Por natureza, portanto, eu não estou a demonizar os banqueiros, nem a demonizar Fernando Henrique, não se trata disso. Trata-se, pelo contrário, de ele ter que perceber que a linguagem não é neutra e que, portanto, ele agora dizer estão-me a tratar como um vampiro. Não, estão-me a tratar como uma pessoa que não se está a saber portar no espaço público. As explicações de Fernando Henrique no Parlamento convenceram-no, Ricardo Araújo Pereira? Convenceram, e eu, pessoalmente, não me importo nada de deixar de o tratar como um vampiro, desde que ele tire os caninos do meu pescoço. Eu acho que isso era aconselhável, porque, enfim, nós falámos aqui do empréstimo que o Estado concedeu ao BPI e do reempréstimo que o BPI fez ao Estado
com o dinheiro do Estado, cobrando mais ao Estado do que o Estado cobra ao BPI. Enfim, eu acho que, sinceramente, parece-me que isso é, embora ele não o diga, vê-se que Fernando Henrique está arrependido. Mas de hoje para amanhã volta a fazer. Já não disse desta vez ultra rico. Ultra rico, desculpem. Sim, ultra rico. Ele está arrependido, mas de hoje para amanhã volta a fazer. Como aquele senhor, Sim, o senhor Garcia. acho que sim. É a tese Garcia. Esta referência aos vampiros terá sido uma homenagem discreta a José Afonso? Era bonito. José Afonso merece ser sempre homenageado. Quer dizer, merece mesmo. Sou um genuíno. Não estou a discordar de ti. Sou um genuíno adepto. Eu gosto de pessoas desbocadas, ok? Sejam pessoas do povo de Guimarães, sejam pessoas ricas de Lisboa. A questão é, aquilo que ele disse na Assembleia da República é indefensável. Em que medida é que tu estás a pagar coisas feitas pelo Sr. Garcia? Não estás. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que as pessoas desbocadas no Ritz, naquilo que é o ecossistema bancário português, destaca-se por ser uma pessoa mais desbocada que os outros. E eu gosto disso agora. Comparações com sem-abrigos não é só a comparação com sem-abrigo. É ele dizer que um dia eu também posso estar nessa situação. Isso é inadmissível. Quer dizer, qual é a probabilidade de um dia estar naquela situação? Quer dizer, por favor. Ficou esclarecido. Agora, podiam alguma reportagem, uma sugestão à TV24, façam uma reportagem, proponham ao Sr. Ritz, até já foi feito lá fora, que viva uma semana como um sem-abrigo debaixo das arcadas do Terreiro do Paço. Eu acho que era uma boa sugestão. Está esclarecido o vampirismo do Pedro Mexia. Continuamos no mundo da alta finança, ainda assim, com o Ricardo Araújo Pereira, que se declara fiscalmente omisso. Não temo que dizê-lo assim em público possa criar-lhe problemas. Mais do que eu já tenho, mais do que eu já tenho dúvida. Eu acho que qualquer contribuinte neste momento... O ministro Vítor Gaspar pode ver este programa. Sim, ele tem cá amigos neste painel. Eu sei, mas mais do que... É preciso salientar isso. Certo, mas mais do que... E bons amigos. Mais do que a vigilância que eu já tenho, acho que não é possível. Eu acho que, aliás, eu pessoalmente não posso queixar. Acho que qualquer contribuinte português neste momento sabe que está a ser saqueado. E, portanto, eu acho que é possível que tu naturalizes belga. Não falta muito. Exatamente. Não, atenção. Ok, o Vladimir Putin manda um passaporte. Se um dia destes aparecer um passaporte russo no correio, na caixa de correio, está explicado. Não, eu apelei aqui no outro dia digamos, marosca fiscal dentro da legalidade como sinal de insurreição. E apelei a todos os ouvintes e telespectadores que tivessem essa hipótese que fundassem então uma empresa chamada Embrulha Gaspar Limitada, no estrangeiro, e fizessem passar os seus salários por ela num sítio qualquer. Ainda não foi por diante. Que não sei, ainda não foi por diante, mas tenho pena. Tenho por acaso, juntamente com outros compatriotas, tenho de ver se faço isso. Mas isto tinha isto é a propósito de Ricardo Salgado, sim, que se esqueceu de declarar 8,5 milhões na sua declaração de impostos. Até aqui tudo bem. Quem é que nunca se esqueceu de declarar 8,5 milhões? Acontece muito também. Mas o Banco de Portugal emitiu um comunicado que pessoas que têm o gosto apurado para comunicados do Banco de Portugal dizem que é diferente daquilo que é costume, porque é muito vago e tal. E esse comunicado diz, ele, pelo simples facto de ter esquecido, de ter deixado 8,5 milhões de fora da sua declaração de impostos, não significa que não seja uma pessoa idónea. E isso é mais curioso. E eu sinto-me tentado a concordar. As finanças é que se há alguém que não é idóneo na nossa relação com os impostos e com o Estado, neste momento é o Estado. As finanças neste momento estão a exigir... Como sabes, há uma tradição de pessoas passarem pelo Banco de Portugal, cometerem lapsos e omissões e continuarem idóneas. Sim, exatamente. Caso de Vítor Costa. Ora aí está. Portanto, isto é apenas mais um numa dinastia... Caso Oliveira e Costa. Caso Oliveira e Costa. Aliás, Vítor Constâncio... o homem da supervisão. Vítor Constâncio defendeu no Parlamento, diz na Comissão, dizendo... Mas ele esteve no Banco de Portugal, como é que eu ia suspeitar dele? Claro. A frase é textual. Não há como maus é que rapazes. Nós poderíamos... Não há maus rapazes do Banco de Portugal, claramente. Há contribuintes que estão a ser confrontados com a seguinte situação. Houve uma lei que foi alterada e as finanças mandam uma carta a dizer alteramos esta lei, retroativamente o senhor deve-nos determinado montante, porque estamos a aplicar a lei retroativamente às suas dinheiros. Há uma anotação a este esquecimento? Só o que eu acho é que Ricardo Salgado está a ir a demasiados sítios e que depois emitem comunicados a dizer que ele foi lá, mas não se passou nada. Já aconteceu no Ministério Público e aparentemente aconteceu outra vez no Banco de Portugal. Deixa-me só acrescentar que há uma estratégia interessante que foi a de João Berardo, que recentemente também
também confrontado com um esquecimento de natureza financeira, também disse que era disléxico e que diz que às vezes até troca o nome da mulher. E, portanto, é uma estratégia de defesa A interessante. dislexia está na moda. Está declarada a omissão fiscal do Ricardo Araújo Pereira e o caso da semana mantém-nos no universo bancário. Está a ser controversa a nomeação para o governo de um gestor que passou pelo BPN, justamente. A escolha de Franklin Alves foi um erro, Pedro Mexia? O processo foi. E já temos pouco tempo para este tema. Então, rapidamente, 3 pontos. Acho que... 3 pontos? Sim, 3 pontos. Se não me interromper, rapidamente. Não. Por um lado, acho que não há... Uma pessoa não fica completamente inabilitada por ter passado pela SLN. Sociedade Lusa de Negócios. Houve pessoas respeitáveis que fizeram parte das direções de Vale Azevedo, por exemplo, e não ficaram para isso incapacitadas para alguns são deputados e tudo mais. Portanto, ponto número 1. Ponto número 2. É evidente que é preciso algum cuidado com isso e é preciso saber que tipo de intervenção ele teve e se foi ou não, se foi ou não de whistleblower, se foi ou não de alguém que alertou para as irregularidades, se foi alguém que aprovou as contas, mas fazendo uma chamada de atenção para que havia irregularidades ou não. Ele explicou-se bastante bem na entrevista à RTP. E o terceiro ponto é que a desgraça de tudo foi terem tirado isso do currículo quando anunciaram. Isso é fatal para ele e acho que isso é indesculpável, porque é evidente que as pessoas sabem que ele é, as pessoas do meio, e isso geraria um caso sempre. Parece-lhe que o Governo tem estado a defender bem esta escolha, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, 17 pontos muito rápidos sobre isto. Primeiro, foi rápido. Pois foste, não, eu sei. Primeiro... Foram os teus 3 pontos mais rápidos da história deste programa. Vamos lá ver. Eu acho que o Governo, neste caso, não tem culpa nenhuma. O que se passa aqui é uma histeria generalizada relativamente a currículos que neste momento há em Portugal. Eu já escrevi isso em sede própria. Porque aqui há tempos, o Relvas pôs no currículo uma coisa que não era, escândalo. Agora este tirou do currículo uma coisa que era, escândalo outra vez. Epá, decidam-se. Um tira, outro põe, está tudo mal, mas porquê? As pessoas redigam o seu currículo à vontade. Segundo ponto, também rápido. Liberdade curricular. Exatamente. Há aqui, no fundo, uma matriosca de omissões. Porque é um senhor que admitiu na Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha omitido umas informações sobre o Banco de Portugal. É o único programa onde há bambuchatas e matrioscas. Ele admitiu na Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha omitido umas informações ao Banco de Portugal. Depois o Governo omitiu umas informações do currículo dele. Portanto, o Governo omitiu sobre quem tinha omitido. E, portanto, neste momento, olhar para a política portuguesa é como olhar para um desenho do Escher, mas em vez de escadas são omissões. E, portanto, às vezes dá-me dor de cabeça olhar para a política. Agora, 17º ponto e último será grave ele ter passado pela Sociedade Lusa de Negócios e ter, como o próprio afirmou na Comissão Parlamentar de Inquérito, sabido de coisas e ter retardado, no mínimo, o envio dessas informações para o Banco de Portugal? Ele defendeu-se que é até poder consubstancializar o que estava. Não é possível. O Camilo Lourenço foi despedido em 2002 por ter posto na capa da revista Exame o que era o BPN. Qualquer estudante de economia naqueles anos sabia que uma das saídas profissionais a evitar era ir trabalhar para o BPN. Além de gostar muito de ver a defender o Camilo Lourenço, mas e merece defesa, não é por ser de direita, que não deixa de ser um trabalhador, que foi despedido. Que bela frase. Não há problema. Franklin Alves devia ter... Já é um reacionário encantador. Não, peraí, que eu não acabei o meu 17º ponto. Primeiro, é ou não é grave ele ter retardado 5? É ou não é grave ele ter retardado? Não sei, eu nem sabes tu, desculpa lá. Não, mas eu vou dizer a minha opinião. Não sei. Eu acho que é grave. Deixa o homem dar a opinião. Tu estás só a implicar com o Ricardo. Quem implica neste programa com o Ricardo sou eu. Estás-me a usurpar o meu lugar. Eu vou-te dar a minha opinião. Se é grave ou não ele aparentemente ter retardado o envio das informações para o Banco de Portugal. Eu acho que sim. E o Governo também, senão não tirava aquilo do currículo. Exato. Não. O que faz muito sentido neste caso é só uma coisa muito simples. Álvaro Santos Pereira quis transformá-lo num herói do BPN. Se ele foi um herói tão extraordinário, lá está, não sei porque é que tiraram aquilo do currículo. Foi tão herói que a sua passagem pelo Sim, porque aquilo porque já estamos à altura dos decretos. O BPN é criptonite. À altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta marketing romeno. Marketing romeno. Nós tivemos aqui vários casos de tentar vender a imagem de Portugal, o professor Marcelo, etc. E os romenos tiveram uma ótima ideia para vender o seu país, porque a Inglaterra tentou desincentivar a imigração de romenos e búlgaros. E a Roménia, não venham para cá, porque isto, enfim, não vale a pena. E a Roménia respondeu
dizendo venham para cá, para a Roménia, com vários cartazes. Um dos cartazes, o meu cartaz favorito, é o cartaz que diz: metade das nossas mulheres parecem-se com a Kate Middleton, e a outra metade parecem-se com a irmã dela. Que é uma frase turística. Pedro Mexia comprou logo um bilhete. Uma frase turística. Não, eu já estive na Roménia e, enfim, não é 100% verdadeiro, mas a próxima emissão do Governo Sombra é de Bucareste. É de Bucareste. Muito bem. O João Miguel Tavares decreta o empossamento de comissões. Exatamente. É um assunto bom para trazer aqui, mas como tinha 18 pontos, não tivemos tempo. Aquele assunto que já tratámos na semana passada. Sim, mas com há novos desenvolvimentos em que a Assunção Esteves aparentemente fez canelada do moderador. Mas só a mim, eu sou maltratado. Bom, a Assunção Esteves não deu posse à Comissão por falta de contraditório. A única questão que se levanta e então agora deixa-se discutir as coisas sempre que os deputados acharem que não metem os pés nas comissões. E esta dúvida política é bastante interessante. Valia a pena tê-la debatido, mas não. O Ricardo Araújo Pereira decreta que se acabe com essa maricagem. Acabar com essa maricagem. Onde é que está o... Aí está o maricagem. Ora, aí está ele. Que essa maricagem. Porquê? Porque está a circular um abaixo-assinado cujos primeiros subscritores são... O abaixo-assinado chama-se Defender o Futuro. Defender o Futuro. Sim. E os primeiros subscritores são gente, enfim, voltada para o futuro. São nomes bem refrescantes, como Gentil Martins, como César das Neves. E o que eles dizem E o Bagão Félix. Bagão Félix também. Esquecer? Ele não fala de consórcios. Por amor de Deus. É o primeiro subscritor. Era o primeiro subscritor. É o primeiro, Bagão Félix? Não, mas por azar do nome, com certeza, claro. Mas, reparem, o que eles dizem é que uma das razões para esta crise, para estarmos mergulhados nesta crise, é também, entre outras coisas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isso faz sentido. Aliás, a SIC vai começar a emitir uma reportagem a seguir a isto do BPN. O Mário e o Filipe casaram. E isso custou 4 mil milhões de euros aos contribuintes. Está concluída mais uma reunião da semana. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Vamos estar em Bucareste.